Pessoal, boa noite. Estamos aqui juntos de novo para mais uma sessão. Hoje a Alice, preceptora do PRM de Medicina de Emergência e de Clínica Médica, vai falar para a gente sobre ventilação mecânica. Os conceitos básicos, vamos explorar um pouquinho de um jeito bem pragmático e prático mesmo, né? Alice, é toda a sua apresentação, tá bom? Então, meu nome é Alice, o Léo já me apresentou. A gente vai começar agora a falar sobre ventilação mecânica, e eu acho que o mais difícil é sempre entender no ventilador, né, o que a gente está mostrando ali, de que a gente vê o ventilador e a gente quer entender o que está por trás daquilo tudo, e entender o que a gente, cada coisinha que a gente mexe, cada girinho que a gente faz lá, que altera um parâmetro ou outro, o que isso vai influenciar no doente, né? Então, para falar de ventilação mecânica, é um pouquinho maciço, porque a gente vai ter que falar de conceitos, mas que eu acho que eles são necessários para a gente conseguir entender o que a gente está fazendo ali naquele pulmão do paciente e de quebra no sistema todo. Então, vão surgir dúvidas, se quiserem alguém perguntar também, mas eu acho que no final vai ficar melhor, porque a construção vai ser ao longo da apresentação. E aí? Bom, a gente vai falar aqui dos princípios da ventilação, e para entender de ventilação mecânica, a gente tem que entender antes de tudo de fisiologia respiratória, porque a principal função do pulmão é fazer troca gasosa, e para isso ele tem que fazer dois processos que são essenciais. A própria troca gasosa vai acontecer lá no espaço, né? Alvéolo capilar, então naquela interface alvéolo capilar, e a ventilação, que é praticamente mandar o ar para dentro e tirar o ar do pulmão. E para isso eu tenho que entender que durante eu tenho uma coisa que chama capacidade pulmonar. Durante o meu ciclo respiratório, eu faço entrar uma quantidade de ar no meu pulmão e eu faço sair uma quantidade de ar no meu pulmão. E esse volume que cicla toda vez que eu ventilo, eu chamo de volume corrente. Só que eu tenho, além do meu volume corrente, uma reserva expiratória. Toda vez que eu quero soprar alguma coisa, eu tenho ainda um arzinho guardado lá atrás no meu pulmão. E toda vez que eu quero colocar mais ar para dentro, eu tenho uma reserva, que é a minha reserva inspiratória. E essa capacidade que eu consigo mobilizar de expirar e inspirar, eu tenho minha capacidade vital. Eu tenho que entender aqui um conceito que durante a ventilação espontânea, a minha inspiração e a minha expiração, ela vai acontecer com pressões inversas na ventilação mecânica. Quando eu quero puxar o ar, o que eu vou fazer dentro do meu sistema? Eu vou negativar eles, da fisiologia básica, e colocar o ar para dentro. Mas quando eu quero expirar, eu vou fazer uma força positiva. Na ventilação mecânica, isso inverte. Quando eu quero colocar o ar para dentro, eu coloco uma pressão positiva. E quando eu quero tirar, eu vou fazer uma pressão negativa no meu sistema. Então, eu acho que esse é o primeiro conceito básico que a gente vai entender. E entender que eu sou capaz, na ventilação mecânica, de atingir a minha capacidade máxima e tirar o meu volume usando pressões. Então, quando eu começo a manobrar, a querer que entre volume no meu pulmão, eu basicamente dou uma pressão no ventilador. Quando eu chego na minha pressão máxima que eu quero no ventilador para eu atingir a minha capacidade inspiratória máxima, eu cheguei na nossa famosa pressão de pico. E aí, quando eu chego na pressão de pico lá no ventilador, o meu volume chega na minha capacidade vital lá máxima, e ele começa a reacomodar entre os alvéolos. Depois que eu acomodo, a gente atinge a nossa pressão platô, que é a pressão máxima no meu sistema, mais a pressão justa, ou seja, distribuída entre outros alvéolos. E aí, quando eu só saio da pressão platô e expiro, ou seja, eu chego lá embaixo na minha reserva expiratória, eu chego lá perto da nossa PIP de novo.
E aí a diferença entre minha pressão máxima de acomodação no pulmão e a pressão mínima que eu consigo, e a pressão mínima no sistema que garante o meu lá embaixo na minha reserva respiratória é o que a gente chama da driving pressure, que é a pressão de distensão do alvéolo. Ou seja, o alvéolo estava pequenininho, eu dei muita pressão nele, ele abriu, e essa diferença entre a abertura dele pequenininho para ele maior, de acordo com a pressão que eu dei, é o tanto que ele distendeu, uma drive pressure. E tem a nossa famosa PIP, que é a pressão que sempre vai deixar o meu alvéolo aberto, ou seja, que não vai deixar o meu alvéolo colabar. Lembrar que PIP é um conceito que vai existir em ventilação mecânica, porque o conceito de PIP fisiológica é um conceito um tanto quanto errado, né? Lembrar que quando a gente deixa o pulmão aberto, eu não tenho uma PIP dentro. Alice, seu som sumiu. Não sei se foi só para mim. Perdemos áudio para mais alguém ou foi só para mim? O áudio cortou mesmo. Sumiu, sim. Eu vou quicar ela para ela perceber que talvez ela esteja dando aula naturalmente. Alice, você está sem áudio, você percebeu? Acho que alguém vai ter que ligar para ela para avisar que ela está sem áudio. Oi. Alice,
Oi, Alice. Alice, Oi? seu áudio caiu há uns 5 minutos. Mentira. É, Tá ouvindo? sim, faz uns 4 minutos que caiu. E parou aonde, Léo? Lembra? Parou quando você estava falando de autopique. Ixi, calma aí que... Eu acho que caiu foi minha conexão com a internet. Deve ter Tá sido. dando pra ouvir? Deve ter sido. Deixa eu ter. Depois está tudo gravado, depois eu recorto esse pedaço. Beleza. Deixa eu continuar aqui. Ô, Léo, só vou te pedir para você me falar em qual tela que parou. Apresenta aí que eu te falo. Ver se foi nessa daqui. Foi nessa tela, isso. Pode voltar um Eu pouquinho já para tinha trás. falado da PIP? Volta um pouquinho para trás e começa de novo, porque senão fica na hora de regravar vai ficar complicado, que eu vou cortar. Pensa que você acabou de começar esse slide de novo. Ih, então tem muita coisa para falar aqui. Então, vamos lá. Então. Então, voltando, né? A capacidade pulmonar, então, quando eu inspiro, eu tenho e expiro, né? Vai ter o volume corrente, eu sou capaz de aumentar o meu volume inspiratório, dando pressão no meu sistema, e de acordo com que essa pressão caia, eu esvazio o meu sistema, eu gasto a minha reserva expiratória. Quando eu incremento e decremento o volume dentro do meu sistema, quando eu estou na ventilação mecânica, incrementando pressão, né? Então, quando eu chego na minha pressão de pico, que é a pressão máxima que eu vou ofertar para o paciente, eu acabei de chegar na minha pressão, no meu volume inspiratório máximo. Esse volume vai acomodar no alvéolo e vai distribuir em todo o sistema o volume que chegou, a pressão que chegou ali dentro do meu sistema, fazendo uma pressão platô, e aí a pressão vai caindo devagarzinho até chegar na PIP, que eu não sei se eu vou ser repetitiva, mas a PIP, lembrar que é a pressão que impede, né, o colabamento alveolar, uma vez que quando eu chego lá, que eu gasto toda a minha reserva expiratória, ainda me resta um volumezinho residual. A PIP, na ventilação mecânica, a gente vai ter que sempre estipular ela. Na respiração, né? A gente não tem uma PIP fisiológica. Esse conceito é um conceito equivocado. O que a gente tem é uma tração de caixa torácica que impede que o meu pulmão colabe. E aí, importante entender, né, que quando eu coloco o paciente dentro de um sistema fechado, e principalmente quando eu tiro a capacidade da minha parede torácica, garantir essa pressão mínima que impede que o meu pulmão colabe, eu vou ter que garantir. E aí a gente coloca a PIP, né, estipular a PIP para o paciente. Então, eu acho que é basicamente isso. Desculpa se foi repetido. O sistema de ventilação, quando eu monto um ventilador, ele tem que ser capaz de reproduzir o que eu preciso que ocorra numa respiração normal. Ou seja, eu preciso que ele seja capaz de garantir um volume dentro do meu sistema, ou seja, injetar ar no meu sistema, que é o meu pulmão, que ele dê um tempo para haver lá na interface da membrana alvéolo-capilar a troca gasosa, e que ele seja capaz de tirar o ar que estava dentro do meu pulmão, para depois um novo ar entrar. E para isso, ele vai precisar, os nossos ventiladores, eles têm um painel de controles que eu vou determinar as variáveis que eu tenho que alterar, né?
essas variáveis são basicamente o fluxo, o volume, o tempo e a pressão. Eu estipulando essas variáveis, no painel de controle, a CPU do ventilador, né, ele é capaz de processar essas informações e fornecer o volume, a pressão e o oxigênio que eu quero para o paciente. Então, basicamente, o meu ventilador ele é composto pela fonte de ar, que me garante uma pressão no sistema, a fonte de oxigênio, que vai me dar o oxigênio que eu quero ofertar para o doente, o aquecedor e o umidificador e o filtro que a gente tem naturalmente aí, né? Começa pelo nariz e vai descendo. Então, eu tenho que filtrar, né? E aquecer o ar para não entregar esse ar sem aquecimento e umidificação adequada. E, de modo mecânico, a gente vai ter dois ramos, um ramo expiratório, um ramo inspiratório. O ramo inspiratório vai entregar o oxigênio ao paciente e o ramo expiratório vai tirar o ar do paciente. Quando cada um vai agir? Determinado pelas válvulas. A válvula inspiratória e a válvula expiratória. O meu ventilador ele tem que basicamente perceber, está na hora de inspirar. Vamos fechar a válvula expiratória, ou seja, não vai passar ar pelo ramo expiratório, vamos abrir a válvula inspiratória e o ar entra. Eu garanti um tempo de troca adequada, o meu ar está lá dentro, tempo suficiente para haver troca, está na hora de fechar a válvula inspiratória, abrir a válvula expiratória, e aí o ar vai sair. Isso garantindo que esse ar esteja numa pressurização adequada, com quantidade de oxigênio adequada, umidificado e filtrado. Quando a gente está em respiração espontânea, a gente faz basicamente duas coisas. Inspira e expira. Tá dando para ouvir, Léo? Tá tudo certo. Tá tudo certo? Então, beleza. Quando eu tô respirando, aqui a gente respirando, a gente faz basicamente. A gente inspira e expira. Só que nesse meio tempo, eu consigo, eu que deflagro, eu que falo, tá na hora de inspirar. Chegou no máximo que eu quero de oxigênio lá dentro, hora de assoprar. E faço a expiração. Na ventilação mecânica, isso também acontece, só que isso tem nome. A fase inspiratória, que é a insuflação pulmonar, ela vai ocorrer imediatamente antes do disparo. O disparo é o que fala, vamos começar o ciclo respiratório. O disparo, então, numa curva aí, a gente tem duas curvas. A de cima é pressão por tempo e a de baixo é fluxo por tempo. Eu vou tentar fazer as duas juntas para a gente deixar mais dinâmico. Assim que eu disparo o meu ciclo, eu começo a injetar um fluxo de oxigênio que ele é contínuo no meu pulmão. Com isso, a pressão dentro do meu sistema respiratório vai subindo. Eu vou colocando oxigênio dentro do pulmão, até que eu chego numa pressão máxima, ou num volume máximo. Aliás, numa pressão e num volume máximo, que eu vou predeterminar um dos dois. E assim que eu chegar numa pressão máxima e num volume máximo, vai ocorrer uma ciclagem, que é quando eu mudo para a fase expiratória, é quando eu entendo que a quantidade de ar dentro do meu pulmão chegou a uma pressão e atingiu um volume lá dentro o suficiente para garantir a troca de oxigênio. E aí eu ciclo, que é quando eu mudo da fase inspiratória para a fase expiratória e faço a desinsuflação do pulmão. E aí eu vou ter lá embaixo um fluxo que vai ser um fluxo decrescente. Até que eu desinsuflo o meu pulmão, a pressão dentro do meu sistema vai descendo, o fluxo ele vai ocorrendo, ele vai desinsuflando o meu pulmão até eu chegar numa pressão
dentro do sistema mínima, que eu entendo, agora não tem quantidade não tem quantidade de volume aqui dentro suficiente, a pressão dentro do meu pulmão está mínima, está na hora de disparar para subir a pressão de novo e garantir que encha meu pulmão de novo. E aí eu começo a dar um fluxo contínuo, encho a pressão de novo, até que eu chego no máximo, e aí eu vou ciclar e vai ser repetidamente isso. O que vão ser as variáveis determinantes para eu ciclar? É o volume, ou seja, eu cheguei numa quantidade de ar X que eu queria dentro do meu pulmão e agora ele está cheio o suficiente, garantindo que eu consiga fazer a troca. Vai ser o tempo, ou seja, eu quero que esse pulmão encha por 0,1 segundos, 0,5 segundos, porque eu sei que enchendo alimentando o meu sistema por esse tempo, eu vou ser capaz de garantir uma quantidade de ar lá dentro suficiente para a troca, ou o fluxo. E para a gente pensar numa ciclagem por fluxo, eu tenho que dar uma soprada. Eu paro agora e assopro. Quando eu assopro, eu começo a soprar com um pouquinho de força e vai caindo com o tempo. Ou seja, a pressão lá dentro do meu sistema vai caindo. Quando eu chego quando o ventilador entende que num determinado fluxo eu perdi fluxo suficiente, o meu assoprar ficou mais lento, ele entende, nossa, agora a pressão ficou baixa de novo, está na hora de eu injetar a pressão de novo para começar a subir o volume dentro desse pulmão. E aí é classicamente dos modos, né, espontâneos. Então, para a gente entender os conceitos básicos, eu tenho que saber, entendido os conceitos básicos, eu tenho que entender agora os parâmetros básicos. O que eu dou, o que eu oferto para o paciente no ventilador. A primeira coisa, e a mais famosa, é FiO2, que é a fração inspirada de oxigênio. Ou seja, daquele ar que eu estou dando para o paciente, quanto de oxigênio eu estou ofertando. E a fração inspirada de oxigênio pode variar de 0,21, no mínimo, até 100% do ar que você está dando ser puramente oxigênio. Obviamente, né, com os riscos de se ofertar 100% de oxigênio. Quem vai determinar isso daí? O paciente. O quanto que você precisa de ofertar de oxigênio para o paciente para que ele sature minimamente adequada, para que ele tenha uma capacidade, né, de oxigênio ali circulante para garantir, né, perfusão tecidual. O volume corrente, ou tidal volume, que vai estar lá como VT nos nossos ventiladores, voltando por que é necessário, esse volume que eu quero que, entre os ciclos respiratórios, varie ali no ventilador para garantir uma troca. É o que a gente faz cada vez que a gente inspira e expira. Esse volume aí do meio que está em verde. O volume corrente, ele pode ser uma variável direta ou indiretamente regulada. E como assim? Quando eu coloco no meu ventilador que eu quero que o paciente ventile, por exemplo, 6 ml por quilo em cada ventilação, eu sei que toda vez que ocorrer um ciclo ventilatório, esse paciente vai entrar naquele pulmão dele 360 ml, ou se não 480, de acordo com o que eu predeterminei. Ou seja, se eu pensando que a gente está soprando balõezinhos, se eu tenho um balão com a borracha mais grossinha e eu tenho um balão com a borracha mais fina. Eu sei que, independente de como seja o meu balão, eu vou conseguir, no final do meu período, do meu ciclo ventilatório, esse pulmão vai estar com 480 ml lá dentro. Se eu vou precisar de mais pressão ou menos pressão para que isso atinja, isso daí vai variar. Mas que todo ciclo vai ter que entrar essa quantidade de ar lá dentro, que é o nosso volume. Isso quando ele é diretamente regulado, ou de forma indireta. E a gente vai ter que pensar agora que, de forma indireta, vai depender da pressão que eu dou para o paciente. Se eu assopro um balão com muita pressão,
eu coloco muito volume lá dentro. Agora, se eu assopro um balão com pouca pressão, esse vai entrar menos volume lá dentro. Isso daí, então, é quando o volume foi a variável indiretamente regulada. Considerando, né, que os balões têm a mesma complacência e resistência. Então, o volume corrente é o tanto de ar que vai entrar e sair no ciclo. E o fluxo inspiratório, ele é uma variável bem relacionada com o volume. Por quê? É a velocidade com que eu vou injetar aquele volume ali dentro do sistema. Ou seja, se eu vou encher o balão mais rápido ou mais devagar. Diferente de todos os gráficos, né? Porque o gráfico é a parte um pouquinho mais difícil de ventilação mecânica, o fluxo, ele é sempre bifásico. Eu sempre tenho um fluxo inspiratório que vai estar lá positivo e o fluxo expiratório que vai estar negativo. A próxima variável, que talvez seja uma que a gente mais esquece, mas talvez seja uma das mais importantes, é a sensibilidade. A sensibilidade é o nosso trigger, é o nosso disparo. A sensibilidade do ventilador, ela é do ventilador, ou seja, é a capacidade do ventilador perceber que há uma força gerada pelo paciente para fazer ele disparar aquele ciclo ou não. É a capacidade, então, do ventilador perceber o esforço. Bom, quando eu tenho um ventilador muito sensível, qualquer mínimo esforço que o paciente fizer, ele vai disparar esse ventilador. Quando a sensibilidade é muito pouquinha, o ventilador ele vai ter muita dificuldade para perceber o esforço. Então, cria-se uma parede muito grande entre o paciente e o ventilador. Isso vai aumentar o esforço respiratório do paciente. Só que, ao mesmo tempo, se eu deixo muito sensível, qualquer coisa dispara meu ventilador. Por exemplo, às vezes, secreção no circuito, qualquer coisa pode fazer. Então, a sensibilidade talvez seja o ponto talvez mais fino para a gente ajustar as sincronias e entender também que a sensibilidade é o que vai fazer com que ocorra ciclagem. Percebendo a sensibilidade a sensibilidade disparando, permitindo que o ventilador perceba o esforço que vai fazer ele ciclar. Então, a sensibilidade pode ser a pressão ou a fluxo, por exemplo. Bom, cheguei a uma pressão determinada no meu sistema, está na hora de ciclar, está na hora de jogar ar para fora. Ou garantir um fluxo esperado no meu sistema, tudo bem, já enchi o sistema, está na hora de ciclar. Isso daí, principalmente nos modos, né, que a gente vai ver assisto controlados, né, que são os modos assistidos que o ventilador percebe o paciente, ou a sensibilidade pode ser a tempo. Que isso daí vai ter muito lá nos controlados, que é quando eu coloco uma sensibilidade determinada que eu tenho certeza que vai garantir uma pressão e um volume adequado dentro do meu sistema. E, por último, e não menos importante, é a nossa PINS, né? Pressão inspiratória ou pressão de suporte, que é a pressão acima da PIP, ou seja, aquela pressão que vai garantir aquela pressão máxima na via aérea que vai garantir com que entre o volume adequado ou que o volume que a gente estipulou vai garantir essa pressão lá dentro, que vai chegar até a pressão pico, ou seja, a pressão ali naquele gráfico acima da PIP, essa pressão que no nosso gráfico à esquerda, ela sobe para atingir a pressão pico. E a famigerada PIP que ninguém falou. Bom, a PIP, a gente já viu que é a pressão que mantém os alvéolos abertos na expiração, e lembrar que quando a gente fala de PIP, a gente quer falar da aplicação dela. Lembrar que PIP é lei de Fick, ou seja, se eu aumento a área de contato, eu aumento troca. Considerando um alvéolo pequenininho,
se eu aumento a PIP, ou seja, se eu faço distensão desse alvéolo, eu estou aumentando a área dele, o que me garante que eu aumente a área de troca do doente. Então, quando eu incremento o PIP no doente, eu nada mais estou fazendo do que pegar uma bolinha fechada e abrindo ela para eu aumentar a área de troca. Então, eu aumento a capacidade residual funcional do doente. Da mesma forma, eu permito a redistribuição de fluido ali nos alvéolos do doente, uma vez que eu vou aumentar a área de troca para que meu interstício consiga puxar líquido que está lá do lado de fora do alvéolo. Muito usado no recrutamento alveolar, porque ela vai reduzir o efeito shunt, né? Eu vou aumentar a área que está perfundida e que não estava ventilada. A gente está vendo aí agora o uso, né, da PIP na SARA, no edema agudo de pulmão. Só que lembrar que a PIP tem seus riscos, né? Os efeitos hemodinâmicos da PIP, quanto mais eu aumento o PIP, maior o risco de efeito hemodinâmico dela. Ela diminui a pré-carga, né? Uma vez que ela cria, ela aumenta muito a pressão ali antes do enchimento do ventrículo, ela diminui, então, por causa da redução da pré-carga, ela atinge aí a pós-carga também, e isso vai interferir no débito cardíaco do doente. PIPs maiores que 12 em literatura estão muito relacionados aí com o efeito hemodinâmico, sendo que é diretamente proporcional. Quanto mais eu aumento o PIP, maior o efeito hemodinâmico. E aí lembrar também que tem o lado bom de recrutamento alveolar, tem o efeito hemodinâmico, que é o risco, e tem mais um risco que a gente tem feito aí na SARA, quando não aplicado, né? Que é o risco de distensão alveolar. Basicamente a gente pensar num tecido que a gente puxa e abre esse tecido e depois ele não consegue mais voltar à posição original dele. Pensar num balãozinho que a gente encheu esse balão, e depois, na hora que eu quero voltar o balão ao tamanho e à forma normal, esse balão ele não volta mais, ele está deformado. Então, lembrar da sobredistensão de PIP alveolar aí com aumento da PIP. O volume minuto e a frequência respiratória, por sua vez, tudo que a gente falou até agora, a gente falou tudo muito mecânico, né? Praticamente pressão, física. Agora, o volume minuto e a frequência respiratória é o que a gente fala da hora da troca. São os ajustes que vão garantir a nossa troca na ventilação. Ou seja, se eu quero a PCO2 e o pH eu consigo atingir na ventilação quando eu ajusto a frequência respiratória e garanto um volume minuto. Por quê? Se eu aumento muito a frequência respiratória, eu vou aumentar muito o ar que é trocado, mas eu vou diminuir o tempo de troca no alvéolo. Então, eu tenho que ser capaz de gerar uma quantidade de ar no sistema grande o suficiente para haver troca, mas também por tempo suficiente para haver troca. Quando eu reduzo esse volume minuto, eu estou diminuindo a ventilação. Eu estou garantindo que menos volume passe por menos no mesmo período de tempo, e o que vai me determinar um distúrbio de troca, um distúrbio VQ. Agora, se eu aumento muito o volume minuto, eu estou aumentando muito a quantidade de ar que entrou ali no sistema no mesmo período. E aí eu tenho a chance de fazer um volutrauma nesse pulmão. Eu aumentei muito o volume que esse pulmão conseguiria receber, eu exagerei e entrou muito volume. E um outro conceito importante é de wear trapping, né? Que é auto-PIP, que é quando sempre no finalzinho lá da minha ventilação vai sobrar um pouquinho de ar dentro do meu sistema. E esse ar que sempre sobra, eu injeto o volume na próxima inspiração num ar que está sobrando ainda da última expiração, o que vai me fazendo um empilhamento de ar. Então, na hora que você olha lá no gráfico de fluxo, sempre sobra um pouquinho de PIP, de pressão dentro do meu sistema, que é auto-PIP. E aí, um mecanismo da gente melhorar a auto-PIP é aumentar o período expiratório para que eu esvazie o meu sistema.
garantindo uma frequência respiratória adequada, porque se eu respiro muito rápido, a chance de sempre ter um residualzinho lá vai aumentando. Dado todos esses conceitos, agora a gente consegue entender os modos. Os modos são basicamente a ventilação mandatória contínua e a ventilação espontânea contínua. Ou seja, na ventilação mandatória contínua, os parâmetros que eu predeterminar no ventilador que vão fazer o paciente ventilar e eles que vão determinar meus ciclos. Agora, na ventilação espontânea contínua, quem manda é o paciente. O fluxo, a frequência respiratória, o volume, é sempre determinado pelo paciente. A única coisa que o ventilador vai garantir é a pressão nesse sistema, ele vai pressurizar meu sistema e ele vai garantir que uma quantidade X que eu predetermine chegue no paciente de oxigênio, ou seja, FiO2. A gente tem um outro modo ventilador, que é um SINV, de ventilação intermitente, só que hoje ele está mais reservado na pediatria, ele não mostrou tanto benefício, ele era mais usado para desmame, então ele caiu em desuso, a gente não vê. Quando a gente fala de ventilação mandatória, o que todo mundo vê aqui, está acostumado, é PCV e VCV, né? Que são os modos controlados ou assistidos, que a diferença vai ser na percepção do disparo. Os modos controlados, o esforço respiratório do paciente é totalmente ignorado, a sensibilidade off. Eles disparam por tempo, porque eu sei que naquele tempo eu garanto uma pressão no sistema adequado, eu garanto um volume no sistema adequado, enquanto nos modos assistidos, o esforço respiratório do paciente que vai deflagrar os ciclos, por isso é importante a acessibilidade. E aí, quando eu entro em apneia, eu volto ao modo controlado. E o melhor dos dois mundos, né, que é o que a gente mais faz, é o assisto controlado mesmo. Eu predetermino os parâmetros como se o paciente estivesse controlado, como se o paciente estivesse incontrolado, mas, na verdade, eu deixo o paciente controlar também. E esse forma o assisto controlado. Bom, dos assistos controlados, a gente tem o módulo VCV, que é o módulo limitado por volume, e aí o que a grande maioria tem dificuldade são nas curvas. Bom, no modo limitado por volume, uma dica é nunca olhar o fluxo por tempo, porque o fluxo é o que a gente falou lá atrás, que é o que sempre vai ser uma onda bifásica, né? Então, a gente vai ter que olhar a pressão e o volume. Como eu estou falando que o módulo é limitado por volume, a onda que sempre está igualzinha é o volume. Por quê? Quando eu limito a minha ventilação ao volume, eu garanto que aquele paciente vai receber aquela quantidade de volume em cada ciclo. Mesmo que para isso ele tenha que colocar num ciclo uma pressão maior, no outro uma pressão menor, aquele volume eu garanto que o paciente receba. E o fluxo durante a expiração vai ser sempre constante, o que vai variar a pressão de pico e a pressão de platô. E variando principalmente de acordo, né, com a complacência e resistência pulmonar. O modo de disparo vai ser sempre a tempo, e ele vai ciclar a volume, ou seja, quando eu garantir aquele volume, eu tenho certeza que eu cheguei naquele volume que eu queria, está na hora de ciclar. A pressão, então, a gente vai ver lá naquela primeira curvinha de cima, que ela vai variar dependendo da complacência e resistência do sistema respiratório. Se eu tenho um pulmão mais duro, eu vou ter que fazer mais força, eu vou encher a minha bolinha lá com mais força para garantir que aquele volume chegue. Se eu tenho um paciente com complacência pulmonar normal, como na primeira curva, eu faço uma pressão menor se a complacência do paciente for baixinha, ou seja, pulmão duro, eu tenho que fazer uma pressão maior. E o volume corrente é sempre o alvo, ele está sempre fixo. A desvantagem do VCV, né, é o risco de hiperinsuflação, atrofia muscular, porque eu sempre garanto que aquele volume chegue lá, então eu vou acomodando o paciente, os parâmetros mais rígidos, mas querendo ou não, os nossos estudos hoje, os estudos que a gente tem até hoje de ventilação mecânica são basicamente com VCV.
E qual que é o melhor? VCV ou PCV? A pergunta de $1 milhão, mas que todo mundo sabe que não tem melhor. É como você ventila melhor o seu paciente, como você é capaz de ventilar o paciente melhor, né? Como a sua equipe é treinada para ventilar melhor, como a sua prática garante a melhor ventilação. Não há superioridade entre os modos, desde que se consiga garantir uma ventilação adequada. O modo limitado por pressão, por sua vez, vamos novamente desprezar a onda de fluxo, que é uma onda bifásica, ela não vai conseguir identificar para a gente qual modo que a gente está, e vamos nas curvas de pressão e volume. No PCV, eu sempre garanto que aquela pressão seja atingida no meu sistema. Ou seja, a força que eu vou fazer para encher a bexiguinha é sempre a mesma. A pressão expiratória, ela é o alvo, e ela é pré-determinada lá na expiração, de forma que a pressão de pico se torna basicamente a pressão de platô. O fluxo que vai variar. Se a minha bexiga for uma bexiga com a parede elástica muito rígida, eu vou fazer um volume menor. Se ela for muito molinha, eu vou fazer um volume maior. Então, o fluxo é variável conforme a pressão, logo o tempo inspiratório vai variar conforme a capacidade pulmonar. Ela pode ser disparado, né, a tempo, a fluxo, a pressão, e o que determina se eu vou encher a bexiga de forma mais rápida ou mais devagar, e se ela vai começar com mais lenta, é o rise time, que é o tempo de pressurização do sistema. A gente brinca que é como se fosse a rampa. Eu começo a encher mais devagar a bexiga e no final eu dou o gás, ou o contrário, eu assopro com mais força no começo e depois ele vai caindo. A vantagem da PCV é a prevenção de fazer lesão induzida por pressão, né? Então, barotrauma, porque independente do volume que eu fizer, a minha pressão máxima na via aérea é sempre a mesma, a minha P-pico. Se eu precisar aumentar o volume, eu aumento a pressão. Se o paciente estiver fazendo um volume muito alto, com a pressão expiratória muito baixa, eu diminuo a pressão. E a desvantagem, né, é que vai ser imprevisível o volume que eu vou fazer, porque isso vai variar de acordo com a complacência pulmonar. Então, na hora que a gente olhou o gráfico lá, a pressão está sempre igual entre os ciclos e os volumes variando. Por fim, os modos, né? O modo PSV, que é o modo de suporte já. Na hora que a gente olha a curva, o fluxo lá, bifásico também. E na hora que a gente olha as curvas de pressão, embora a pressão sempre atinja o mesmo nível, a gente vai ver que cada ciclo, o tamanho, o tempo que se injeta a pressão é diferente. E o volume também vai variando de acordo com o ciclo. Na PSV, a gente só vai assegurar um nível de pressão inspiratória durante a inspiração, que é a pressão de suporte, para entregar o volume que se quer. Para isso, eu preciso que o paciente tenha drive respiratório. O volume corrente vai depender do esforço respiratório, da pressão de suporte que eu estou colocando acima da PIP e da mecânica do sistema respiratório. E o modo de ciclagem vai ser a porcentagem do pico de fluxo. Ou seja, quando eu dou a primeira expirada, eu começo com muita força, depois eu vou caindo. Na hora que eu caio, ou seja, a 25%, o meu ventilador entende que está na hora de dar a pressão de suporte de novo e começar um novo ciclo. As desvantagens, né? Porque depende do drive, igual a gente já disse, do risco de atelectasia se eu dou uma pressão de suporte insuficiente. E as vantagens, o conforto, a sincronia, diminui o consumo de oxigênio e me permite fazer um desmame, uma vez que, se eu vou diminuindo progressivamente a pressão de suporte que eu dou para o paciente e a fração expirada de oxigênio, eu posso chegar num nível em que a FIA de O2 está a 30%, 21%, a pressão de suporte dele está próxima ao que eu sei que ele consegue mimetizar na respiração espontânea, e eu sou capaz de estubar ele depois com esses parâmetros. Aqui são os modos ventilatórios básicos, então, aqui só para resumir, no VCV, que foi o primeiro que a gente viu, o disparo é por tempo ao paciente, o controle de fluxo
O tempo inspiratório é fixo, ele cicla pelo volume, ou seja, quando eu garantir um volume, a principal vantagem está aí, o controle de volume corrente da pressão alveolar. Na PCV, a ciclagem ocorre pelo tempo, e a principal vantagem está na sincronia de fluxo e volume corrente, e no suporte, o tempo inspiratório ele é variável, porque quem manda é o paciente, e cicla na porcentagem do pico de fluxo, muito útil no desmame. E é isso, muito denso, mas eu acho que dá para ter uma noção aí para a nossa próxima fase, que é colocar isso em prática. Desculpa qualquer coisa, se não ficou muito claro, e estou aberta aí para discussão, para tirar a dúvida que eu conseguir. Excelente, queria ter tido uma aula dessa quando era residente. A gente não tem muito, né? A gente discute. Por outro lado, né? VM é difícil para quem não está vendo o ventilador. Então, acho que a gente precisa. Poucos temas são esses, precisam tanto do cotidiano, da prática, como isso, né? Acho que quem está muito fora da CTI, da urgência, tem muita dificuldade em entender isso, e quem está lá vai conseguir aproveitar muito mais, né? Ou quem já passou e tudo, quem não passou ainda, não se desespere, porque discutir essas coisas sem estar no dia a dia, ver que isso tudo que a Alice falou, a gente olha no dia a dia, assim, mais preocupante. Mas vamos abrir para vocês. Que bom, ninguém tem dúvida. Alice, tudo bem? Eu sou o Theo, sou residente lá do Barreiro. Eu tenho uma dúvida. Oi, Theo! E aí? Eu tenho uma dúvida, na questão da diferença da pressão de suporte com as ventilações não invasivas, VNI, helmet, o cateter nasal de alto fluxo. A gente consegue oferecer essas mesmas condições, né, de PIP e tal, na VNI também, não consegue? Eu acho que, assim, o cateter de alto fluxo vai ficar à parte. A gente até discutiu uma vez, né, Theo? Mas vamos falar na VNI, né? Lembrar que o helmet quando a gente fala em VNI, a gente está falando, diferente da ventilação mecânica invasiva, o que a gente está mudando é só a interface. Na invasiva, na pressão de suporte, tudo que a gente falou praticamente, a gente consegue chegar próximo na VNI, sendo que o paciente que está em pressão de suporte, a diferença é que ele está com a via aérea avançada, né? Ele tem a via aérea definitiva, né? Com cuff insuflado, etc. Na VNI, a gente está falando de interface, a gente está garantindo FiO2, a gente está garantindo o PIP, só que numa interface externa. E aí, diferente da VNI convencional, que você deve estar perguntando para o helmet, é interface. A VNI, que a gente está acostumado, ela vai colocar, né, a máscara, e o helmet, ele vai pressurizar o sistema todo do paciente. A gente tem full face também. Mas a gente consegue garantir também PIP no paciente, a gente consegue dar a pressão inspiratória, que é a pressão de suporte, e FiO2 também, a gente consegue mudar o corte de sensibilidade, que é a porcentagem lá, que a gente viu a porcentagem de fluxo. Sendo que, por exemplo, de forma pragmática, o paciente que eu penso na VNI por um edema agudo de pulmão, que é o mais clássico, esse paciente é um paciente que se beneficia de eu incrementar a PIP para ele, porque o meu alvéolo está pequenininho, eu vou pegar e na hora que eu der uma PIP para o paciente, eu vou abrir e vou deixar com que ele faça a troca. Se meu paciente tiver, por exemplo, SARROS, uma hipoventilação de obeso, eu sei que o volume entre os ciclos desse paciente vão ser pequenininho. Talvez ele está entrando na insuficiência respiratória, ele está narcosando, porque ele não está fazendo troca suficiente. Eu dou a pressão de suporte para o paciente, ou seja, eu garanto que o volume aumente mais. E o paciente hipoxêmico, obviamente, é como se eu incremento o oxigênio por catéter nasal
eu estou aumentando FiO2. Na VNI eu faço a mesma coisa, eu aumento a FiO2 do paciente, só que eu sei exatamente o tanto que eu estou dando de FiO2 para ele, o que é o mesmo racional teórico lá do catéter de alto fluxo. Então, eu consigo mimetizar praticamente a mesma coisa. O que vai mudar é se é via aérea definitiva ou interface, sendo que, obviamente, se eu estou com a interface externa, eu não tenho certeza da pressurização de dentro do meu sistema, mas eu consigo mimetizar uma vez que eu parta do pressuposto que está bem acoplado no paciente e que eu estou num sistema fechado. Entendi. Então, eu não sei se isso é uma situação comum, mas um paciente que está agarrado numa pressão de suporte, por exemplo, a gente poderia extubar o paciente por tempo de tubo, por exemplo, para ele não ficar com o tubo e tentar uma dessas ventilações não invasiva. Ele não conseguiu, fez um trial e tal, ele não conseguiu ser extubado. A gente pode extubar e colocar o paciente numa ventilação não invasiva, nem que seja contínua, para ele não ficar com essa invasão? A gente tem um princípio, isso daí, essa pergunta, assim, a gente faz na prática algo parecido, mas não partindo, mas com um racional teórico diferente. Se eu entendo que o que levou o meu paciente a ser entubado não está resolvido, isso já é um princípio básico para não entubá-lo. Então, se eu entendo que, mesmo eu dando todas as condições de pressão ali dentro do meu sistema, o paciente não está resolvendo, eu não consigo tirar ele da ventilação, não é estubando ele que eu vou resolver. Talvez esse paciente é um paciente que precise de pressão mesmo na via aérea, é um paciente traqueostomizado para ficar dependente do bilévio. Por exemplo, que é um ventilador externo que vai ficar acoplado. Mas, por exemplo, eu posso usar isso como uma estratégia. Se eu tenho um paciente que é DPOC, que eu sei que depois que eu estubar, eu tenho uma maior chance de que ele não seja reentubado, se eu alinhar uma estratégia não invasiva, aí sim, porque eu sei que o DPOC dele não vai resolver agora. Eu sei que o DPOC foi um estrago que já foi feito. Então, é um DPOC que tem alta chance de falhar numa STOT depois que ele passou nos testes de estubação. O que eu posso fazer é alinhar uma medida não invasiva. Agora, eu estubar, já garantindo que ele vai ficar por um tempo que eu não sei na ventilação não invasiva, eu acho meio difícil. Aí o Léo também pode entrar aí para dar a opinião dele. Eu não tinha entendido a pergunta inicial do hotel, eu achei que era conceitual, né? O que é VNI e o que não é, porque isso tem aparecido muito, né? Aí eu falo que é fácil, se tiver ventilador é VNI, se não tiver é outra coisa, né? Então, cateter menor de fluxo, não tem ventilador, é tranquilo, realmente é ventilação não invasiva, como a Alice falou, muda interface. Mas aí, no decorrer, eu entendi que não é a sua pergunta. Então, só reforçando, está ligado no ventilador, se ajusta parâmetros, VNI, e vai variar em relação à invasiva pelo dispositivo que você está usando, né? Infraglótico ou supraglótico. Com suas diversas considerações e peculiaridades, né? Por exemplo, realmente muda bastante em relação ao outro, porque você trabalha com espaço morto. Então, você vai ter que mudar vários conceitos que a Alice falou hoje, você vai ter que lembrar deles, né? Então, você vai ter que pensar em volume corrente, vai ter que pensar em espaço morto, vai ter que pensar em outros componentes que você pode não estar pensando habitualmente. Né? Você não vai, as curvas da ventilação, você vai ter que ter esse entendimento. Agora, essa sua segunda pergunta, aí ela já é uma pergunta de intervenção. Basicamente, você está perguntando se a VNI pode ser usada como estratégia para desenvolvimento de ventilação em quais cenários. Aí a gente já tem essa resposta mais bem definida para alguns. Eu concordo com a Alice, que você não vai fazer essa estratégia para quem faliu inicialmente, né? Ela não se presta a isso. Entretanto, um perfil de pacientes não são nem testados para ir para essa estratégia, né? Aí é tudo uma questão de definição de população específica, né? Então, o DPLC, por exemplo, é um paciente que você vai tender a fazer o desmame para a ventilação não invasiva, desde que você já tenha atingido alguns patamares para poder virar e fazer isso. Então, não sei se foi exatamente a sua pergunta, mas acho que os dois aspectos foram abordados. Mais algum? Respondeu, Théo? Respondeu sim, muito obrigado, gente.
Bom, nós estamos gravando, né? Não tem mais perguntas, nós deixamos para o dia a dia, né? É um tema realmente bem prático, né? Para a gente olhar no cotidiano. Ele se desdobra infinitamente, né? Certamente dá para ser subespecialista em algum aspecto da ventilação mecânica. Então, é um tema bastante complexo que na medicina Especialista em PIP, com certeza. é de domínio mais intensivista mesmo, né? Acho que a gente tem que aprender esses conceitos ali são muito importantes, e a partir deles a gente começa agora a tentar responder perguntas mais específicas, né? Sem saber, ele fica muito difícil, porque você tem situações muito específicas, você tem que fazer muito ajuste para dado indireto. A terapia intensiva tem muito disso, né? Os casos são muito individuais, então você tem que conhecer, você tem que ter uma base boa fisiopatológica, né, de raciocínio ali, conhecer as evidências e depois juntar os dois para o seu paciente mais individualizado. Então, é bem indispensável isso, assim, né? Não abandona absolutamente, né, o nosso raciocínio usual de MBE, mas ele é modulado por esse entendimento bem variável aí, né, da fisiologia e da fisiopatologia respiratória, com ou sem essa órtese aí, que é o ventilador. Muito bem, Alice. Muito obrigado. Foi ótimo. Eu achei muito bom a gente ter gravado essa aula. A gente não tem ela sempre, né? Para quem chega, eu acho que vai ser uma aula muito útil. Está gravada para os residentes que chegam. A gente pode pensar numa aulinha. Com os problemas técnicos, né? Não, mas a gente corta depois. E aí a gente podia pensar, talvez, depois numa segunda parte, que né, ajustes iniciais, aí, problemas na emergência. O Braga até já chegou a fazer uma aula dessa, a gente pode dar uma retomada, acho que em algum momento. Juntando as duas, acho que a gente vai ter uma noção muito boa para os meninos. Né? Amanhã tem uma aula prática, Léo, que é praticamente ajustes iniciais. Então, talvez a gente filma ela e já serve. Ótimo. Vamos pegar a webcam. Se puder, a gente pega o webcam lá do auditório e usa para filmar, que vai ficar bom a estação. Pessoal, se não tiver nenhuma pergunta mais, a gente vai encerrar. Deixa eu só fazer uma sugestão. Eu acho que ia ser interessante também ter alguma aula sobre os ajustes na ventilação, dependendo de cada problema, sabe? Por exemplo, retenção de CO2, os ajustes, hipoxemia, quais os ajustes, alterações na curva, sabe? Pelo menos para mim, isso é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade ainda. Acho que muita gente tem ainda também. Uhum. Porque uma aula de isso assincronia seria excelente. Tá. Bem avançado. Vamos fazer um curso, né, gente? Exatamente. Tem umas coisas avançadas aí nessas perguntas. A aula de modalidade da Sofia é uma aula complexa, porque são muitos cenários, né? Então, a gente talvez para pegar os 5 principais, né? Para a gente fazer alguma coisa. O kit ventilado, kit de sobrevivência, né? Acima do dummies, né? O de hoje foi dummies, foi para dummies mais avançada, mas dá para a gente fazer uma mais pragmática também. Tudo bem, gente. Alice, muito obrigado. Foi ótimo ter você aqui. Pessoal, boa noite. Então, nos vemos aí de novo amanhã aí na sessão prática. Um abraço para todo mundo. Abraço, gente. Obrigada.